Olá, gente, tudo bem? Tudo bom? Eu quero voltar a fazer vídeo pro YouTube. Vou ver se eu consigo, porque eu ando trabalhando bastante. Vocês sabem que eu tô morando aqui no Canadá. E, ai, acabei de me cortar. Eu tô morando aqui no Canadá e eu não vou parar esse vídeo, vou continuar gravando e vou editar. E eu tô trabalhando como personal trainer aqui, então tá demandando bastante tempo, né? Mas eu quero gravar mais pro YouTube. Quero gravar mais pra vocês e eu tava querendo fazer esse vídeo falando sobre uma coisa que me perguntam muito, se eu sou fake nerd, né? E uma coisa que eu gostaria de dizer, eu treino faz 10 anos, esse ano completou 10 anos que eu comecei a treinar. Como que eu comecei? Eu nunca treinei, mas eu sempre fui uma pessoa atlética. Eu dançava, eu fiz 8 anos de dança do ventre. Eu nadava quando eu era mais jovem. Quando eu era criança, eu jogava muito vôlei. Eu queria ser jogadora de vôlei profissional. Eu gostava de vôlei e de basquete. Porque eu era considerada alta quando eu era criança, né? Aí depois parou, né? Mas enfim. Então eu sempre fui uma menina atlética, porém não gostava de academia, nunca fiz academia. E aí eu tive depressão grave. Durante 3 anos eu fiquei sedentária, eu não fiz absolutamente nada de atlético e eu só comia. Eu tava descontando tudo na comida, né? Então eu comia muito sorvete, pizza, bolacha, tudo isso que hoje em dia é uma coisa que não faz parte do meu cotidiano. E aí eu mudei a minha alimentação primeiro, só que quando eu mudei minha alimentação, porque eu tenho um biotipo de mulher mais magra, eu emagreci muito rápido. Foi muito rápido, foi uma questão de assim 15 quilos em 2 meses. Então eu fiquei murcha. E aí eu comecei a treinar em casa. Só que o meu corpo respondeu muito rápido, principalmente as minhas coxas e o meu abdômen. Porque eu não tenho tendência a ter gordura no abdômen e eu tenho muita tendência a crescer coxas. Aí eu consegui uma parceria com a Biorritmo na época e eu treinei por 5 anos na Biorritmo, né? Tive essa parceria por 5 anos até ver a pandemia e eles acharem que, porque eu era uma influenciadora muito pequena, eles não mantiveram comigo, né? Não tinha seguidores suficientes. E aí, então eu comecei a treinar em casa com meu marido naquela época. Mas assim, se você olha fotos, lá no começo eu já tinha o abdômen bem tanquinho, eu já tinha umas coxas mais proeminentes e eu sempre tive um bumbum, meu bumbum é gordo. Pra falar a verdade pra vocês, meu bumbum tem muita gordura. Eu tenho um acúmulo de gordura nos glúteos e aqui no braço. Tenho mais dificuldade de secar braço e glúteo. Então, só que no ano passado, minha rede social começou a crescer e aí eu acabei conhecendo um nutrólogo, né? E conversando com ele, eu disse pra ele que assim, eu não queria fazer nada que me prejudicasse, a minha voz, porque eu sou cantora, que eu gosto muito de trabalhar com a voz. Meu sonho sempre foi dublar. Infelizmente, foi uma coisa que nunca teve muita repercussão, mas eu sempre quis dublar. E eu gosto, desde que eu era pequenininha, de brincar com a voz. Eu faço diferentes vozes. Vocês estão vendo aqui que eu falo diferentes idiomas. Então, eu gosto muito de trabalhar com a voz. Então, assim, nada que afetasse minha voz. E eu tinha tido uma infecção muito grave na minha garganta faz uns 7 anos. E eu lembro que por um tempo eu não conseguia cantar direito. A minha voz não alcançava os tons que eu conseguia antes e eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito mal e estou treinando a minha voz para ela voltar. E ela tem voltado sim, eu tenho conseguido fazer os agudos que eu fazia antes, mas com treino diário de canto. Então eu falei para ele, eu não quero alterar minha voz, mas eu tenho alguns problemas hormonais. Eu tenho TPM muito severa. E eu acho que até por conta disso, de eu acumular mais gordura no glúteo e no braço, o meu estrogênio, né, a minha progesterona um pouco mais elevada, a minha TPM muito forte. Eu tenho um inchaço que a minha mama, ela dobra de tamanho. Eu uso sutiãs diferentes
quando eu não estou menstruada e quando eu estou menstruada, né? Eu uso sutiãs diferentes. A minha barriga, ela incha demais. Eu tenho muita retenção hídrica. Então ele fez um protocolo pra mim que era baixíssimo hormônio. Lembrando que protocolos são individuais. Foi o que ele fez pra mim, tá bom? E eu por uns 5 meses, mais ou menos, intermitente, porque eu vou falar pra vocês tudo o que aconteceu comigo enquanto eu fiz isso e o que foi de positivo e o que foi de negativo. Primeiramente, de positivo que eu senti imediatamente foi a questão da retenção, que eu não tinha mais retenção nenhuma. Então o meu abdômen, que é muito definido, ficou mais definido ainda. Segunda coisa, motivação. Eu ia pra academia com muita gana, com muita vontade e conseguia levantar e aumentar as minhas cargas. Então o meu físico, ele ficou o mais perfeito que eu já vi até hoje, naquela época, né? Foi antes de eu sair do Brasil, tá, gente? Só que assim, o meu peito diminuiu por conta de perda de gordura. Então, se vocês veem, tem alguns vídeos logo antes de eu sair do Brasil que ele tá bem menor do que ele tá agora. Mas o abdômen, a cintura dos sonhos, né? E a coxa maravilhosa, né? E os meus braços começaram a definir mais também. Mas como não era muito, não foi nada, tipo, muito exagerado, né? Agora sim, a questão com espinhas. Eu estou com espinhas agora. Eu tenho espinha sempre. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho espinha. Eu acho que é por isso que eu até pareço mais jovem do que eu realmente sou. Pra quem não sabe, eu tenho 40 anos, vou fazer 40 anos agora em dezembro. E as pessoas geralmente me dão 27, 28, 30, né? Então eu sempre tive. Aí ele me deu um espirinolotona. Não lembro o nome, gente. Foi um que era pra controle de oleosidade e um pro cabelo. E também naquela época eu estava tomando o Luminous Hair, que eu sentia que estava ajudando. Mas agora vamos falar dos não tão bons assim. Porque eu vou falar pra vocês, gente, acabou TPM, acabou baixa autoestima. Eu tenho baixa autoestima desde que eu era criança. E eu tomava antidepressivo pra baixa autoestima. Porque eu tinha transtorno de imagem. Gente, acabou tudo isso. Minha mente ficou, ó, maravilhosa. Eu me sentia uma super heroína. E acabou TPM, acabou inchaço. Só que o que acontece? O meu BF começou a baixar muito. Então, quando teve a menorreia, eu parei. Então, teve umas 3 vezes que eu parei. E depois de um mês, eu voltei, né? E aí, o meu BF ficou bem baixo, acho que uns 10% de gordura corporal. E então, eu vou falar alguns pontos negativos que teve. Eu já sou uma pessoa irritada. Eu descobri, quando eu era bem nova, que eu tinha TDAH. Mas eu nunca tinha muito ido atrás disso, até recentemente, que eu percebi que vários sintomas que eu tenho tem a ver com TDAH. Eu quero falar sobre isso em outro vídeo. Mas enfim, por conta disso a minha irritabilidade é muito grande. E com o protocolo ficou um pouco maior, tá? Então eu estava mais irritada. Outra coisa, minha libido é alta. Eu sempre tive libido alta. Quando eu tomava o escitalopram, que é o antidepressivo, a libido cai. Então, nessa época, a minha libido ficou boa. Só que como eu parei de tomar o escitalopram, porque eu me senti melhor, minha libido ficou alta demais. E chegou a ser desconfortável pra mim e incômodo. Então, não é um colateral que eu gostei. Algumas mulheres gostam muito, eu não gostei. Outra coisa que me incomodou mais de tudo pra mim, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu já tinha parado faz um mês. Eu comecei a perceber que meu cabelo estava fino e ralo, então eu tive que cortar. Quem me segue percebeu que eu cortei o cabelo muito quando eu cheguei aqui no Canadá, né? Por conta disso. Porque depois de meses deu pra perceber que o cabelo tinha afinado e tinha perdido um pouco de força, né? Então essa foi uma das coisas que eu não gostei.
eu posso dizer para vocês o mais importante: se vocês forem fazer, façam com o médico, façam o controle e cuidado com a sobredose. Então você tem que ter uma dose que não vá te prejudicar, que não vá te afetar, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiz com um médico, eu fiz com acompanhamento, eu fazia meus exames, eu não bebia, eu comia super bem, eu comia super equilibradamente. Então, se você vai fazer um negócio desse, você faça com uma pessoa qualificada e você faça com acompanhamento. Não sai injetando coisa em você que você não sabe o que é, entende? Porque mesmo a gente fazendo tudo, a gente vai ter colateral, porque remédio sempre tem colateral, tá, gente? Dizer que não vai ter colateral é mentira. Sempre vai ter colateral. Eu não tive nenhum dos colaterais que existe com a sobredose, mas eu tive o afinamento do cabelo, eu tive um pouco de aumento de oleosidade, principalmente nas épocas do mês que eu já tenho tendência a ter pele acnéica, né? Eu não tenho muita, como vocês podem ver, não é muita, são uns pontinhos assim que eu tenho no meu rosto. Às vezes, uma vez ou outra, dá uma acne cística, que me incomoda muito, né? Mas é isso. Eu senti que foi muito bom por um tempo. Eu senti que os ganhos que eu tive naquela época, eles perduraram, né? Então, eu tô conseguindo manter. Eu tô com um corpo mais bonito que eu já vi na vida. Assim, eu tô muito feliz com o meu corpo. E eu não estou tomando mais, é lógico que meu BF voltou a aumentar, né? Mas os ganhos que eu tive durante aquele período que eu treinei direitinho, que eu me alimentei direitinho, o bom do protocolo é que quando eu comia mais, ou quando eu saía meio ia comer pizza, que era uma coisa que geralmente me deixa super inchada, eu não ficava. Tanto que tem um vídeo, na época eu já tinha parado de tomar, foi um mês que eu fiquei sem. Eu viajei com meu marido e eu tomei um pouco de vinho e comi muito queijo. No dia seguinte, meu marido resolveu que a gente ia pra cachoeira e me gravou. E eu tô me sentindo uma baleia, né? Eu sei que é um pouco do meu transtorno de imagem, mas eu me senti muito inchada e muito ruim naquele vídeo, porque tive muita retenção hídrica. Então, o protocolo, ele me impedia de ter essa retenção, né? Só que assim, dá pra você manter normal sem, você não precisa, né, ficar... Só que se você tiver interesse em fazer, sempre faça com o médico. Não exagere, não faça loucura, não prejudique o seu corpo, tá? Sempre faça acompanhamento e se qualquer coisa começar a dar errado, eu falo para as pessoas, eu não acho normal parar de menstruar, tá, gente? Tem mulher que assim, ai, eu não quero mais menstruar. Bom, você é mulher. Eu acho que mulher menstrua. É lógico, não vamos entrar aqui em embate. Existem mulheres que não menstruam porque não tem útero e tal, mas se você tem útero, sendo mulher ou não, você menstrua. Então, se você menstrua, se é o normal você menstruar, eu não gosto de fazer nada que vá poder me prejudicar. Eu tenho muito medo de tumores, essas coisas, e o fato de eu não ter filho já aumenta minhas chances de ter tumores. Então eu quero menstruar normalmente, até porque eu tenho 40 anos e provavelmente daqui a uns 10 anos eu vou parar de menstruar, né? Então eu quero estar bem e consciente do meu corpo. Então é isso, gente, era isso que eu tinha pra falar. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem mandar aqui pra mim. Um beijo e até a próxima.